É sempre um gosto encontrá-lo, Olá, ainda que à distância. Meu querido senhor professor, sempre será um querido mestre, um querido meu mestre. Eu tenho sempre muito prazer em estar na sua companhia, seja presencialmente, seja à distância. Estarei aqui para o ouvir atentamente e, evidentemente, vou passar já a palavra ao senhor professor Miguel Teixeira de Sousa. Senhor professor, tem a palavra para a sua apresentação. Muito obrigado. Ora, muito obrigado, Dr. José Alberto Vieira, que está agora aqui nas funções de presidente da mesa. Cumprimento também os colegas que vão participar comigo nesta parte desta sessão e queria cumprimentar muito cordialmente todos os ouvintes, não sei se propriamente telespectadores, enfim, não sei bem em que condição é que estarão. Bom, foi-me pedido que fizesse uma pequena intervenção sobre o regime do processo de acompanhamento, do processo de acompanhamento maiores, naturalmente incidindo sobre alguns problemas que, entretanto, surgiram na jurisprudência. Eu diria que não são muitos os problemas que surgiram na jurisprudência, e aliás, enfim, até posso talvez dizer que antes deles surgirem na jurisprudência, isto é, surgirem na jurisprudência publicada, eu já tinha conhecimento, enfim, era inevitável, sendo do meio, já tinha conhecimento de alguns problemas, enfim, porque sempre ia encontrando um juiz aqui ou ali, ou algum juiz mesmo, às vezes me contatava, olha, tem este problema, o que é que pensa, etc. Portanto, mas enfim, mas em todo caso são problemas relativamente limitados que, em todo caso, não deixarei de referir. Naturalmente, recordo a expressão que há pouco o professor Menezes Correia referiu, a lei é sempre mais inteligente que o legislador, não é? Enfim, o autor alemão que o disse de uma forma um pouco mais rebuscada, mas enfim, a forma, a vulgata é essa, mas é totalmente verdade, não é? Portanto, a lei e a vida acaba sempre por ser mais inteligente do que o legislador, porque é impossível prever tudo e regular tudo aquilo que às vezes deveria ser regulado. Bom, então vamos falar um bocadinho deste processo de acompanhamento de maiores. Concretamente, vou deixar de lado tudo o resto que em matéria processual resultou da alteração introduzida pela Lei 49 de 2018. Vou apenas referir o processo de acompanhamento de maiores, que consta dos artigos 891 a 904 e que, enfim, foi encaixado para substituir o antigo processo de interdição e inabilitação. Este processo é aplicável em três situações. Primeiro, para obter o próprio decretamento da medida de acompanhamento, nos termos do artigo 139, número 1 do Código Civil. Em segundo lugar, para obter a cessação ou modificação de uma medida já decretada, artigo 149, número 1. E ainda, finalmente, para obter a revisão das medidas de acompanhamento, nos termos do artigo 153 do Código Civil. E conforme referirei daqui a pouco, de certo modo, deste amplo campo de aplicação deste processo que surgiu uma ou outra dificuldade de ordem prática. Num escrito que publiquei, aliás, suponho que já há pouco uma senhora doutora juíza teve a bondade de o referir, que publiquei numa coletânea publicada pelo Centro, ou editada pelo Centro de Estudos Judiciários, eu referia que este processo de acompanhamento de maiores se orienta por um princípio de efetividade. Digamos, esta expressão acabou por, tanto quanto conseguia perceber, passar para a própria jurisprudência, e realmente encontrei alguns acórdãos onde dizem exatamente isto, portanto, que se orienta por um princípio de efetividade. Tem várias vertentes, mas eu queria, enfim, o tempo é limitado, queria aqui referir apenas uma dessas vertentes,
que eu suponho que tem algum interesse prático, que é de, nos termos do artigo 891, número 2, se permitir o decretamento de medidas cautelares, mas isto tem que ser conjugado com o disposto no artigo 139, número 2, do Código Civil, uma vez que aí se admite que sejam decretadas medidas provisórias e urgentes. Eu tenho entendido que não se trata de expressões sinónimas, mas antes de expressões diferentes. Uma medida cautelar, nesse sentido, será uma medida que antecipa uma medida de acompanhamento. Exemplo evidente, a designação de um acompanhante provisório. Portanto, é algo que antecipa aquilo que, em termos provisórios, aquilo que antecipa aquilo que virá a acontecer mais tarde. Uma medida provisória urgente, eu diria que é uma medida de outro tipo, nomeada, é uma medida que é decretada para a proteção ou da pessoa ou do património do próprio beneficiado. Enfim, a matéria que já há pouco foi referida e que eu acredito que realmente necessita, se calhar, de algumas reflexões suplementares, mas essas não estão no meu âmbito, é uma medida de internamento. Portanto, aquela do artigo 148 poderá ser uma destas medidas. Aliás, já foi considerado num acórdão da Relação de Lisboa, 30 de junho de 2020, já foi considerado exatamente como sendo uma destas medidas provisórias e urgentes que pode ser tomada no âmbito do artigo 189, número 2, do Código Civil. Não vou perder tempo, mas não queria deixar em todo caso de acentuar que uma das desculpa, isto nunca acontece, mas acontece sempre quando devia acontecer. Uma das medidas, uma das características deste processo é ser francamente dominado pelo princípio da gestão processual. Eu queria salientar que há pouco o Sr. Professor Menezes Cordeiro referiu que se tentou criar um sistema com alguma flexibilidade e dentro dessa ótica, naturalmente, compreende com facilidade que o próprio processo de acompanhamento maior tenha também alguns aspectos de flexibilidade. Daí que sejam muitas as situações em que o próprio juiz tem a possibilidade de escolher duas vias ou optar entre uma via ou outra via, utilizar um poder ou não utilizar um determinado poder. Portanto, isso é relativamente frequente neste processo e compreende-se, atendendo àquilo que há pouco referi, que é a circunstância realmente de se ter pretendido fazer um processo flexível, adaptável ao caso concreto. E, naturalmente, isso só pode ser feito através destes poderes de gestão processual que são atribuídos esparsamente, mas abundantemente pelo próprio Código. Bom, uma das novidades e que eu diria que é uma das novidades relevante, foi realmente consagrar com bastante ênfase o princípio de imediação no âmbito deste procedimento, no sentido de que se consagrou uma audiência no artigo 898 do Código de Processo Civil, uma audição do próprio possível beneficiário. 898 e 897, número 2, aliás, na sequência do artigo 139, número 1 do Código Civil, há sempre uma audição pessoal e direta do beneficiário. Isto exatamente, foi um dos aspectos relevantes que se introduziu neste regime, ou que se salientou, talvez, neste regime, mas que parece que tem toda a justificação, apesar das dificuldades práticas das quais já falarei daqui a pouco,
que este regime acaba por colocar. Na jurisprudência, enfim, não é assim nada de extraordinário, diria eu, mas naturalmente já se decidiu, eu diria, em princípio sem problema, que a omissão desta audição prévia do beneficiário constitui, em termos processuais, uma nulidade processual, que trata-se da omissão de um ato que ela impõe, concretamente a relação de Coimbra, em 3 de março de 2020, decidiu isto mesmo. Quanto às características gerais, que é também uma matéria que vi salientado em alguns acórdãos, isto é, características gerais deste processo, é bom tê-las presente porque elas dão realmente um enquadramento geral da matéria, e vi em vários acórdãos que, digamos, necessitam deste enquadramento geral para depois poderem decidir ou apreciar qualquer aspecto mais concreto. O problema que haveria talvez que resolver, mas que de certo modo estava condicionado pela necessidade de não desarrumar o Código de Processo Civil, como é evidente, era realmente de saber se poderíamos considerar pura e simplesmente este processo de acompanhamento maior um processo de jurisdição voluntária, né? Enfim, expressão entendida em termos de Código de Processo Civil, mas para isso, naturalmente, enquadrar este processo, ou integrar este processo no quadro dos vários, isso até são bastantes, processos de gestão voluntária, enfim, implicaria desarrumar o código. De maneira, enfim, essa solução estava excluída. Bom, qual foi a solução óbvia? Enfim, quer dizer, no fundo foi não integrar, porque não era possível, mas no artigo 891 não deixar de dizer que se aplica a este processo os poderes do juiz e o critério de decisão e alteração das decisões que são próprios dos processos de jurisdição voluntária. E, portanto, nomeadamente, poderes do juiz, poderes de investigação sobre factos e sobre provas, critério de decisão é um critério de discricionariedade, que aliás é isto que verdadeiramente caracteriza os processos de jurisdição voluntária, enfim, são os únicos nas quais o critério de decisão é a discricionariedade, e depois, finalmente, a alteração das decisões, é óbvio, não é? Portanto, estando nós num processo de acompanhamento maior, é óbvio a necessidade de admitir com alguma flexibilidade a alteração das decisões. Exatamente, pela mesma justificação, no artigo 145, número 2 do Código Civil, estabelece uma regra, talvez uma regra até mais de caráter processual, segundo a qual o juiz não está vinculado à medida de acompanhamento que seja concretamente requerida, exatamente pela razão, eu diria relativamente óbvia, de que é durante a pendência da ação e na apreciação da própria ação que concretamente a medida mais adequada que pode vir a tornar patente. Pode ser que não seja aquela que à partida é pedida, ou com a dimensão que à partida é pedida, pode ser outra, enfim, mais intensa, menos intensa, um acompanhante, vários acompanhantes, enfim, quer dizer, pode haver muita situação cuja necessidade, ou até eu diria, cuja evidência só se torne patente durante a própria, ou na sequência do próprio processo. Bom, na pergunta que já há pouco foi referida, este tema já de certo modo foi, ou já foi colocado, este tema de certo modo já foi referido. Trata-se de saber da legitimidade para a propositura desta ação ou deste processo. Enfim, recordo o que está
no artigo 141, número 1 do Código Civil, realmente, portanto, há várias hipóteses, desde o próprio beneficiário, a situação em que eu suponho que temos que acompanhar, que equiparar a situação em que o beneficiário tem um representante legal, portanto, enfim, e não é o beneficiário, mas é o representante legal em representação do próprio beneficiário, e depois aquelas situações que podem determinar a tal necessidade de suprimento do consentimento de que há pouco já se referiu, são as situações em que o processo é instaurado pelo cônjuge ou pelo unido de facto ou por qualquer parente sucessível do beneficiário. Desde que esteja devidamente autorizado, este é o aspecto importante. Porquê? Pela simples razão de que eu sempre acentuei isto, enfim, não encontrei na jurisprudência ainda nenhum reflexo desta ideia, mas eu sempre entendi que esta autorização é uma questão muito sensível e em relação à qual o Tribunal deve estar muito atento, não é? Quer dizer, porque, conforme toda a gente percebe, estamos aqui numa matéria sensível, enfim, quer dizer, esta autorização foi dada em que circunstâncias, enfim, portanto, é um ponto, me parece, extremamente importante. Portanto, o controlo que o Tribunal deve fazer sobre esta autorização é, penso eu, um controle cuidadoso. Enfim, necessariamente, porquê? Para evitar situações de abuso que possam eventualmente existir. Conforme já há pouco referi, naturalmente, se esta autorização não existir, então pode proceder-se, porque naturalmente até nem é outra hipótese, ao seu suprimento. Bom, mas também eu diria que aí o Tribunal tem, isto parece, enfim, eu diria que estamos ainda numa questão relativamente preliminar do próprio processo, mas tudo isto me parece absolutamente essencial. Quer dizer, quer o controle da autorização, quer conceder ou não conceder o suprimento dessa mesma, da falta dessa mesma autorização. Portanto, é um ponto que me parece um ponto processual, mas acho que não pode ser de modo nenhum desvalorizado, porque acho que há aqui, digamos assim, algo bastante importante e que não é formal, muito longe disso. Bom, quanto à instrução do processo, já há pouco referi que este regime de instrução beneficia da circunstância da tal equiparação que se fez, pelo menos através da remissão, para os processos de execução voluntária de vários poderes inquisitórios que são atribuídos ao Tribunal. Enfim, parece óbvio que neste tipo de processo, como o processo de acompanhamento de maiores, estes poderes inquisitórios têm toda a sua justificação. Especialidades, encontramos a circunstância, eu poderia dizer que há aqui uma espécie, no artigo 899, número 2, há uma espécie de prova pericial especial, que é o exame em clínica especializada, com internamento nunca superior a um mês, mas este internamento não é internamento do artigo 148 do Código Civil, é um internamento destinado a obtenção de uma prova pericial. Portanto, há aqui uma certa especialidade dentro da prova pericial e, conforme já há pouco referi, 897 e 898, temos a tal obrigatoriedade da audição pessoal e direta do beneficiário, que naturalmente terá que, enfim, este é um princípio que terá que ser adaptado em cada caso concreto, como eu, no tal escrito publicado pelo César, já referia, suponho eu, naturalmente, se o beneficiário estiver em coma, naturalmente não se justifica, não se justifica, não é possível, não tem justificação esta audição prévia, curiosamente, enfim, não muito curiosamente, a situação não é muito agradável,
mas no acórdão da relação de Coimbra, de 18 de maio de 2020, exatamente referiu-se este aspecto. Era exatamente esta a situação que se verificava no caso em que o acórdão apreciou. Portanto, realmente não havia possibilidade de proceder à audição do beneficiário, porque, pelo visto, o beneficiário se encontrava em coma. E é exatamente neste âmbito que eu diria, enfim, pelo menos segundo as informações que tenho, que se verificou a principal dificuldade prática deste regime. Porque, se calhar um pouco surpreendentemente, é um pouco frequente que durante a pendência da ação o beneficiário mude de domicílio. E mudando de domicílio, concretamente o problema da mudança de domicílio cria o seguinte problema: se a mudança de domicílio for para fora da circunscrição territorial do Tribunal, o Tribunal não pode, territorialmente competente, naturalmente, não pode agir, não pode atuar. Pelos vistos, essas situações são relativamente frequentes, enfim, quer dizer, não quer dizer que sejam todas elas assim, mas são relativamente frequentes, se calhar porque quando o processo se iniciou, a pessoa ainda, por exemplo, tinha o seu domicílio na sua própria habitação habitual e comum, mas, enfim, exatamente em função do estado de saúde, acabou por ir para um lar ou ser institucionalizada num lar, e o lar não é exatamente ao lado da casa, portanto é num outro concelho, ou num outro sítio qualquer, e portanto agora colocou-se o problema de respeitar a obrigatoriedade da audição desse beneficiário, quando ele, enfim, passa a expressão, já não está sob a alçada da jurisdição do tribunal no qual a ação se encontra pendente. Tem-se, enfim, vejo isto com bons olhos, tem-se com alguma imaginação, tem-se procurado ultrapassar esta dificuldade. Naturalmente, a audição por um outro juiz implica a chamada de precado, a respectiva carta, mas já encontrei, aliás, uma senhora juíza. Eu aqui, desculpem, agora só tenho aqui a abreviatura M.I. Costa, talvez seja Maria Isabel Costa, mas pode ser, peço desculpa, Maria Inês Costa, enfim. Desculpem, não tenho agora aqui a indicação do nome completo, mas publicou um interessante artigo para o qual chama a atenção no Julgar Online, portanto está disponível para todos em julho, em 7 de 2020. Portanto, um artigo, e nesse artigo, exatamente, essa senhora juíza defendia que, se fosse possível, nessa deprecada, fazer-se a gravação da audição do beneficiário, isso realmente ajudaria o tribunal, que tem competência para apreciar a ação. Enfim, portanto, é uma dificuldade prática que rapidamente apareceu, porque eu rapidamente tive conhecimento dela, enfim, e não sei se não seria um dia de pensar numa intervenção legislativa rápida e curta para resolver este problema, que depois se replica num outro aspecto, eu já estou a terminar, se replica num outro aspecto que referirei imediatamente a seguir, que é exatamente aquele que tem a ver com a circunstância de, nos termos do artigo 904, número 3, se não estou equivocado, a revisão e o levantamento da medida de acompanhamento, ou esta revisão e ao levantamento da medida de acompanhamento se aplicam com as necessárias adaptações do procedimento respeitante ao decretamento da medida. O que é que isto significa? Significa que, além do mais, é obrigatória, aliás, por razões óbvias, é obrigatória a audição pessoal e direta do maior acompanhado. Mas reparem, já há algumas situações, ou não são tão pouco frequentes como isso, em que durante a pendência da causa o próprio beneficiário muda de domicílio, então vejam
é certamente muito mais frequente que alguns anos mais tarde, quando se vai proceder à revisão ou eventual levantamento da medida, o beneficiário já não tenha domicílio na área do tribunal que é competente para apreciar o processo, porque se renova a instância do processo inicial, portanto, Vila Franca de Xira, por hipótese, portanto, é o Tribunal de Vila Franca de Xira, mas se por hipótese o beneficiário já morar em Oeiras, entretanto, enfim, uma mera hipótese, já não é possível essa audição pelo próprio juiz de Vila Franca. Portanto, é por isso que eu dizia há pouco, aquele problema que há pouco referi, aqui se reflete também aqui neste aspecto e se calhar até com maior incidência. Por fim, queria fazer referência a um problema que surgiu, eu diria, hoje em dia, quer dizer, hoje em dia pode ser que sim, mas hoje em dia o problema terá cada vez menos relevância porque era um problema que se colocou em matéria de aplicação de lei no tempo. Concretamente, creio que era o artigo 26 da própria lei, estabelecia algumas regras de aplicação no tempo. Estabeleceu aquilo que é habitual, que é a aplicação imediata do novo regime aos processos pendentes. E o que é que sucedeu? Enfim, mais uma vez, a lei é mais inteligente que o legislador. E o que é que sucedeu? O que sucedeu foi que o artigo 904 do Código de Processo Civil passou a ter uma orientação exatamente oposta àquela que tinha anteriormente. Concretamente, o antigo artigo 904 permitia, ou possibilitava, ou admitia em determinadas situações, a continuação da ação, naturalmente, depois da habilitação, depois do falecimento, na altura do interditando ou do inabilitando, e o atual artigo 904 estabelece exatamente o contrário. Portanto, se o beneficiário falecer, a instância extingue-se. Isto é uma justificação, quer dizer, dentro da ótica deste regime, que era realmente esta. Portanto, isto trata-se, no fundo, até por isso é que se fala de beneficiário, portanto, enfim, trata-se de algo que é instituído, eu quase diria, em nome e para, ou em função de uma determinada pessoa, enfim, a pessoa desaparece, o processo não tem justificação para continuar. Mas realmente houve dúvidas. O que é que se passava nos processos pendentes, aos quais se passou a aplicar o novo regime e em que, depois da aplicação do novo regime, o antigo interditando e inabilitando, entretanto, faleceu. Houve jurisprudência da relação do Porto, concretamente, pelo menos 2 acordos que eu conheço, que considerou que a tal aplicação imediata do novo regime, com a consequência da extinção da ação ou do processo, na sequência da aplicação imediata do artigo 904, número 1, era inconstitucional, mas o Tribunal Constitucional, por um acórdão de 1 de outubro de 2020, veio decidir o seguinte: decidiu não julgar inconstitucional o artigo 904, número 1 do Código de Processo Civil, na redação dada pela Lei número 49 de 2008, 14 de agosto, conjugado com o artigo 26, número 1 desta mesma lei, que é tal o artigo que trata da aplicação da lei no tempo, no sentido de que a morte do beneficiário extingue a instância sem a possibilidade de prosseguimento da ação a pedido do requerente nos processos de indenização pendentes em que venham a ser realizados o interrogatório judicial e o exame pericial antes do falecimento do requerido. Portanto, é este o regime que acabou por prevalecer nesta questão da aplicação de lei no tempo, que, enfim, naturalmente, conforme podem imaginar, cada vez tem menos relevância, porque isto só vale para as situações em que já estava pendente um processo e se passou a aplicar o novo regime. Enfim, era tudo aquilo que tinha dito, era tudo aquilo que tinha a dizer. Muito obrigado pela vossa atenção.